A razão de eu estar aqui é única. Já faz alguns meses que eu tenho me recusado a falar de outro assunto que não seja o projeto de Código de Processo Civil. Recebi recentemente um convite e declinei. Eu só posso falar sobre o novo Código de Processo Civil, porque esse é o assunto do momento. Essa é a coisa mais importante que está acontecendo na história jurídica do nosso país nesse instante. Não há nada mais relevante do que esse projeto de Código de Processo Civil. E muito relevante tudo isso se me afigura porque, do ponto de vista político, parece que nunca houve na história do Brasil uma situação como essa, de um Senado Federal, em final de legislatura, tensionar aprovar um projeto de Código de Processo Civil. O projeto tem 960 artigos. Projeto esse que foi concebido há um ano. As ideias surgiram há um ano, mas o texto só surgiu em meados de junho. Então, um Senado, em final de legislatura, aprovando um Código de Processo Civil tão importante para o nosso país, para as nossas vidas, sem o efetivo debate, sem a efetiva discussão, é muito preocupante. Eu acho que na nossa história democrática nunca aconteceu isso. O Código de 73, o nosso Código Buzaide em vigor, foi debatido, discutido, maturado mais de 10 anos. O nosso Código Civil foi trabalhado por mais de 20 anos. E leis muito, mas muito menores tramitaram no Congresso Nacional por muito, muito mais tempo. Esse projeto nasceu no Senado e está para ser aprovado no Senado até dezembro desse ano. 6 meses. Isso me parece um grande absurdo. Foram realizadas dezenas e dezenas de audiências públicas em todo o país. O Senado realizou inúmeras audiências. E eu tive a oportunidade de participar de uma delas, a audiência pública do Senado em São Paulo há um mês atrás. E cheguei à conclusão que essa audiência pública não permite o debate. Inscreveram-se 25 pessoas importantes. Cada uma delas falou de um pequeno aspecto do projeto, criticando, observando, concordando, mas nenhuma crítica para valer tinha sido feita, pelo menos naquela audiência, ao projeto como um todo. E eu fiquei ali esperando, e eu fui, acho que o 22º ou 23º a falar, e depois de ouvir tanta gente, de perceber que eram tão proeminentes os que falavam, e havia tanta gente importante na plateia, eram todos os presidentes de tribunais, de associações, tanta gente importante, e ninguém criticando, eu percebi que eu não podia ficar calado. E eu aproveitei os meus 5 minutos para falar de 45 coisas diferentes, e dizer que nós não precisamos de um novo Código de Processo Civil, e que este projeto, se transformado em lei, vai fazer da nossa justiça civil uma justiça do trabalho. Vão transformar o nosso processo civil num processo do trabalho. Marcado, esse processo, e todos nós sabemos, por um volume absolutamente excessivo de poderes nas mãos da magistratura de primeira instância. E se existe uma marca característica desse projeto, é esta: a outorga, a entrega, a atribuição de poderes enormes, incomensuráveis aos nossos juízes de primeira instância. Esse processo não é democrático. Esse processo que se avizinha não é democrático. Razão porque, em maio, eu tomei a iniciativa de criar um blog. Professor Costa Machado, www.professorcostamachado.com. E desde então eu tenho sido uma voz que clama no deserto. Eu produzi dezenas de textos, tem lá uns 25 textos, outros textos de outros autores migraram para o meu blog, e eu comecei a falar, a fazer palestras. Uma das primeiras foi na Lapa, em Osasco. Falei em vários lugares e comecei a sentir algum tipo de receptividade. Os advogados me assistiam e ficavam perplexos. E perguntavam, mas é tudo isso mesmo
Puxa, que perigo grande nós estamos correndo. Eu não sabia que tinha tanto autoritarismo nesse projeto. A ponto de, a partir da Lapa, surgir um movimento encabeçado pela doutora Helena Maria Diniz, no sentido de levar à alta administração da Ordem dos Advogados essas minhas ponderações, para que a Ordem pudesse ouvir e se manifestar a respeito. O que acabou acontecendo há 2 semanas, no 33º Colégio de Presidentes de Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, onde eu falei a uma audiência de não mais do que 100 presidentes, haviam 100 presidentes ali, os presentes no evento, mas ali presentes, os que me ouviram foram 100. Mas depois da minha fala houve uma manifestação generalizada no sentido da aprovação, da moção, no sentido da rejeição ao projeto de Código de Processo Civil. E eu fiquei muito feliz, porque agora eu não estou mais sozinho. Eu tenho 300 mil advogados ao meu lado. E a conclusão 7 desse 33º Colégio manifesta o repúdio ao projeto de Código de Processo Civil, e há cerca de 1 semana sai publicado o manifesto da Ordem de São Paulo contra o Código de Processo Civil, que me deixou muito feliz, porque, de fato, agora, tudo aquilo que a gente vem pensando tem visibilidade. E as repercussões já começam a se fazer notar. Então, eu estou muito feliz por isso. Mas eu sei que eu tenho uma longa luta e uma longa batalha pela frente, porque tudo está programado para que este código seja aprovado até dezembro no Senado Federal. Puxa vida, isso não deveria acontecer. Mas, deixando de lado as questões mais políticas do que jurídicas, vamos pensar um pouquinho nos porquês, nas razões pelas quais esse projeto não pode se transformar em um novo Código de Processo Civil para o Brasil. E a primeira grande razão é simples de referir. É que o problema da nossa justiça, a morosidade da nossa justiça, a ineficiência da nossa justiça, não decorre dos defeitos das nossas leis processuais. O problema da nossa justiça vem de baixo. O problema da nossa justiça está no plano da administração, está no plano da gestão, não está no plano legal das disciplinas processuais. Esse código pode vir com todas as alterações possíveis e imagináveis, e isso não vai alterar significativamente a realidade da nossa justiça, porque só uma reforma de base vai poder realizar essa transformação. Se eu tivesse de elencar 6 ou 7 razões por que o nosso processo civil não funciona, eu diria que, em 7º lugar, eu colocaria os defeitos das disposições do nosso Código de Processo Civil, e antes disso eu falaria de N outras coisas, e eu começo. A primeira razão por que a nossa justiça não funciona é que não interessa politicamente à administração pública que ela funcione. Falta, portanto, vontade política para instrumentalizar o judiciário de sorte a torná-lo uma máquina eficiente. Dos 70 milhões de processos que tramitam no Brasil, cerca de 65% tem no polo passivo ou a União, ou o Estado de São Paulo, ou o INSS, ou a Caixa Econômica Federal. Não há um grande interesse que a justiça funcione. A consequência dessa falta de vontade política de criar um poder judiciário eficiente é que falta investimento de recurso orçamentário para valer no poder judiciário. O que temos visto nos últimos anos é que todo ano o judiciário tem um pouco menos do que devia, tem um pouco menos do que no ano anterior e sempre muito menos do que precisa para se aparelhar. Como é que a justiça vai funcionar bem? Se os políticos não desejam que ela funcione bem? E se o dinheiro não vem para tornar a justiça eficiente? Em terceiro lugar, vamos aos detalhes dessa deficiência administrativa. O nosso judiciário não funciona bem porque falta realmente um projeto robusto de informatização do Poder Judiciário. Se toda a nossa justiça estivesse informatizada, a nossa realidade seria completamente
completamente diferente. Mas quanto tempo nós vamos levar com essa falta de recursos para criar um judiciário informatizado? Já houve quem falasse aí de 10 anos. Ouvi alguém dizer que com apenas R$1 bilhão seria possível informatizar toda a justiça. Eu não sei se esse número é verdadeiro, se esse número é correto ou não é correto. O fato é que seria necessário um investimento maciço em informatização para tornar a nossa justiça mais eficiente. Em quarto lugar, eu diria, a nossa justiça não funciona porque faltam capacitação, motivação e remuneração condigna para os nossos funcionários da justiça. O pessoal da justiça não é capacitado suficientemente, não é bem remunerado e não tem lá grande motivação para trabalhar. Essa é a realidade que todos nós percebemos em todos os 4 cantos do Brasil. Alguém acha que um novo Código de Processo Civil vai alterar qualquer um desses problemas? Vai enfrentar qualquer um desses problemas? Não vai, absolutamente não vai. Uma outra questão de base. Nós temos um número relativamente pequeno de juízes, nós precisaríamos ter mais juízes. Isso significa dizer que se nós tivéssemos o dobro de juízes, os problemas estariam resolvidos? Não estariam! Ainda que nós tivéssemos o dobro de juízes, os problemas não estariam resolvidos por falta de vontade política, por falta de investimento, por falta de informatização e por falta de capacitação, motivação e remuneração dos nossos funcionários. A situação talvez fosse um pouquinho melhor. Faltam juízes. O que mais? O que mais nós podemos dizer? Tudo, na verdade, está no plano administrativo, no plano de gestão. O judiciário brasileiro não funciona bem, porque o Estado brasileiro não funciona bem. Salvo algumas ilhas de excelência, né? Então, quem pode dizer alguma coisa sobre a ineficiência da Receita Federal? Né? Ela funciona perfeitamente bem, é absolutamente informatizada, completamente tecnológica, tudo funciona. Claro, é arrecadação de impostos, né? Mas para distribuir justiça, essa vontade não existe. Uma outra razão, e essa cria um certo constrangimento dizer, mas os nossos juízes não são suficientemente capacitados para administrar cartórios e secretarias. Eles não foram treinados, eles não aprenderam nada sobre administração nas faculdades de Direito. Eles não são treinados o suficiente. A justiça não funciona também por esse motivo. O juiz não foi feito para administrar, mas na verdade são eles que acabam administrando. E eu acho que os advogados que militam muito percebem isso, que onde o juiz tem uma capacidade administrativa por uma qualidade pessoal, o cartório funciona, mas a maioria não tem. Ele não foi treinado para isso, ele nunca se preocupou com isso. De repente ele é posto frente a um cartório e ele tem que administrar, e a administração não é boa, e se ela não é boa, o cartório não funciona. Não funciona. Todos esses são os motivos por que o nosso judiciário não funciona. E ele não vai funcionar simplesmente por causa de um novo Código de Processo Civil. Ou alguém acha que uma petição vai deixar de levar 3, 4, 5 meses para ser juntada porque vai existir um novo Código de Processo Civil? Ou uma certidão vai deixar de levar 6, 7, 8 meses para ser expedida porque um novo Código de Processo Civil vai surgir? Alguém vai achar que um juiz vai deixar de proferir sentença em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, só porque surgiu um novo Código de Processo Civil? Né? As pilhas de processos vão baixar nos cartórios, nas secretarias, nos gabinetes dos juízes, ou mesmo nos gabinetes dos desembargadores, só porque existe um novo Código de Processo Civil? A Justiça Paulista era uma das melhores há 20, 25 anos atrás, e hoje é uma das piores. Como pode o desembargador ter em casa ou no seu gabinete 4.000 feitos, aguardando por um voto? Como é que pode funcionar? Como é que pode funcionar uma justiça desse tipo? Como pode? Falta tudo isso, e enquanto faltar tudo isso, o processo não vai funcionar. Agora, o grande problema, parece-me, olhando a coisa como um todo, está, na verdade, no espaço de tempo que vai da sentença até o acórdão, não é? Porque a primeira instância funciona direitinho. Uma sentença ser proferida em 1 ano e meio, 2 anos, está razoável, até se nós tivermos em conta padrões internacionais, europeus, americanos. Se o acórdão surgisse em mais 2 anos, 2 anos e meio, isso estaria mais ou menos de acordo com o padrão internacional, com padrões americanos e europeus. O que não pode é uma apelação levar 7, 8, 9, 10 anos para ser julgada. O problema está aqui.
Então, na verdade, muito mais do que tentar consertar a lei do processo no que diz respeito a toda a atividade do juiz na primeira instância, é tentar resolver com tecnologia, com vontade política, com investimento de recursos, com informatização, com mais funcionários, não é? Para que esse tempo de duração entre a sentença e o acórdão diminua e a nossa justiça volta ao normal. Não vai ser um código de processo que vai resolver isso. Salvo se nós partimos para a ideia de um processo absolutamente autoritário, absolutamente ditatorial, como esse que se desenha nesse projeto número 166 de 2010, a respeito do qual eu começo a discorrer. Alguém talvez pense, puxa, mas ele é um crítico severo do código. Parece que, na opinião dele, não há nada que se salve. Não. Pelo contrário. Esse projeto tem coisas muito interessantes, muito boas. Tem coisas muito interessantes e muito boas. E que precisam ser consideradas. Precisam ser objeto de meditação, de discussão, de debate, de maturação democrática. Tudo que não aconteceu nesses últimos 6 meses. Tem coisas muito boas. Então eu não poderia começar essa palestra sem fazer referência a umas 30 coisas muito boas que estão nesse projeto. Algumas, todas teriam que, na verdade, passar pelo crivo do debate. Mas aparentemente são boas. São boas. Agora, advirto desde logo, nós não precisamos de um novo Código de Processo Civil para implementar todas essas 30 coisas muito boas. O pacote inteiro, do jeito que está proposto, é que nós não podemos engolir, mas de jeito nenhum. Essas 30 coisas boas poderiam muito bem se converter no texto de um anteprojeto de lei reformadora do CPC de 73. Nós poderíamos incluir todas essas boas novidades no CPC de 73 e ele seria aperfeiçoado. Ia resolver o problema da justiça? Não, o problema é outro, é administrativo, é de gestão. Mas o nosso código ia ficar melhor. Agora, nós não precisamos de um novo código para isso. Alguém diria, mas, puxa, mas são muitas alterações. Não, são poucas, 35 alterações, poderíamos até dobrar para 70. Lembram os senhores que quando a primeira grande reforma do CPC foi feita em 94, foram mais de 100 dispositivos de uma vez só que foram mudados. Quando se criou o cumprimento de sentença em 2005, foram mais de 100 dispositivos alterados. E a execução de sentença melhorou muito, não melhorou? 200%, não melhorou? 300%, melhorou muito, não melhorou? E eram mais de 100 dispositivos. Quando veio a reforma da execução extrajudicial, que melhorou muito a execução extrajudicial, eu acho que eu posso dizer isso, a execução melhorou muito. Direta e indiretamente foram alterados 350 dispositivos do Código de Processo Civil. Por causa de 35 a mais, ou de 70, ou de 100 que sejam, nós precisamos de outro código? Nós não precisamos de outro código. Nós podemos aproveitar todas essas boas ideias no Código de 73. Passo a fazer referência a essas 30 coisas. E por que eu faço isso? Alguém vai dizer, puxa, mas vai ser algo extremamente enfadonho. Porque eu sei que a grande maioria dos advogados não teve um contato mais profundo com o projeto, que o projeto é muito grande. E a minha vida é isso. Então eu já li o projeto algumas vezes. Eu penso nele todos os dias. E eu vou lembrando de coisas e vou fazendo anotaçõezinhas. Eu tenho muitas coisas anotadas, eu escrevi muito já a respeito dele. Isso significa que eu domino? Não, absolutamente não quero dominar, porque eu quero alimentar a esperança de que ele não vai ser o novo Código de Processo Civil brasileiro. Mas eu me lembro de muitas coisas, né? Então, vamos lá, eu vou fazer uma referência rápida e assim eu dou uma ideia das coisas boas que estão no projeto. Primeira delas, audiência de tentativa de conciliação prévia em todas as causas. Não haverá mais procedimento ordinário e sumário, haverá um procedimento chamado comum, que começa sempre com uma audiência de tentativa de conciliação, conduzida por conciliadores, talvez por arbitradores, isso está previsto, a ideia é boa. Eu sempre sonhei com essa ideia, mas há um problema administrativo que esbarra nisso. Quem serão os conciliadores?
Advogados ou não advogados, pouco importa. Ah, não é essa a questão. Não é essa. Já se debateu isso. Não, só para advogado, reserva de mercado. Não, tem que abrir para todo mundo. Não, mas os advogados são os mais qualificados. Não sei, precisamos debater isso. O problema é outro. De onde vem o dinheiro para pagar essa gente toda? De onde vem o dinheiro? Será que haverá dinheiro para pagar isso? Essa ideia está na lei do juizado especial. Funcionou? Quanto tempo leva em São Paulo para a designação da audiência de conciliação? 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano e meio, depende do lugar, não é isso? Será que a nossa justiça agora não vai padecer deste mesmo mal, só que multiplicado por 50? Então, mesmo a ideia boa, eu tenho dúvida, mas é uma boa ideia. 2. A alegabilidade de incompetência relativa e inadequação do valor da causa em contestação. Acaba a impugnação ao valor da causa e acaba a exceção de incompetência. Ótimo. Isso é alegado em contestação, o juiz decide depois no saneamento ou decide lá na sentença, sem paralisação do processo, sem atrapalhar o processo. Bom. Previsão da defensoria pública, conciliadores, arbitradores e a gratuidade da justiça. A defensoria pública está lá, prevista e disciplinada, conciliadores e arbitradores e a gratuidade da justiça dentro do código. Ótimo. Muito bom. Essa interessa diretamente aos advogados, diretamente. A contagem de prazo somente em dias úteis. Nada mais justo com os advogados que os prazos socorram em dias úteis. Para aumentar um pouquinho o prazo, não vai significar nada em termos de demora. Nada. Quinta coisa interessante. A intimação do patrono da parte contrária pelo próprio advogado. O advogado intima e apresenta o AR. Ousado, avançado, moderno. Isso existe no direito americano. Interessante. Pelo menos interessante. Talvez isso passasse despercebido a muita gente e não passou a mim. Sexta, coisa boa. A exigência do valor pretendido em ação de dano moral. Não será mais possível fazer pedido de dano moral, pedido genérico, dizendo que o juiz arbitre segundo o seu prudente arbítrio. Não, acaba isso. Tem que dizer qual é o valor. Acho ótimo. Formulação de perguntas diretamente à testemunha. Acaba aquela hipocrisia processual da triangulação. Não, doutor. Não, testemunha, por favor, pergunta para mim. A pergunta tem que ser a minha. Eu dirijo a testemunha. Doutor, a mim, eu pergunto. Aquela triangulação deixa de existir. Bom, acho que é bom. Acesso às diligências periciais pelos assistentes técnicos. Uma regulamentação detalhada da competência no processo de execução. Interessante. Citação com hora certa passa a ser admitida na execução. A impugnabilidade da arrematação formalizada apenas por ação autônoma. Desaparecem os embargos à arrematação. Se a arrematação estiver formalizada, quem não se conformar com isso, que promova uma ação desconstitutiva da arrematação, eu acho que isso é um avanço. Mas nós precisaríamos conversar e discutir mais profundamente isso, mas me parece uma coisa boa. Outra, a proibição de ação autônoma contra o título da execução, quando a execução não foi embargada. O devedor perde o prazo dos embargos, e perdendo o prazo dos embargos, o que ele faz? Ele tenta desesperadamente uma exceção de pré-executividade, que normalmente não vai pegar. E aí o que ele faz? Ele entra com uma ação autônoma contra o título. Há quem admita isso. Há decisões admitindo assim, e parte da doutrina admite assim, e eu não admito isso, eu acho que isso é um absurdo, e essa reforma aqui muda isso. Perdeu o prazo, não pode promover ação autônoma. Vamos dar seriedade à nossa execução? Eu acho, mas é só o que eu acho. Nós poderíamos estar aqui reunidos só para debater essas 10 mudanças. Mas nós precisaríamos debater essas 10 mudanças. O problema é que nada realmente foi debatido, com a Ordem dos Advogados, com a magistratura, com o Ministério Público, com a Defensoria, com as procuradorias, com a academia. Nada foi debatido para valer. Nada. Mas eu acho essa uma boa ideia. A disciplina da prescrição intercorrente está lá. Essa é uma boa ideia. A necessária declaração do voto vencido pelo desembargador. Se ele ficar vencido, ele tem que declarar obrigatoriamente o voto.
Uau! E isso com uma repercussão interessantíssima, está pré-questionado. Para fins de recurso, está pré-questionado, não precisa entrar com embalos declaratórios, sem razão, como acontece hoje, estaria pré-questionada a matéria. Muito bom, muito bom. O concerto da previsão que fala da rescisória por erro de fato, bom. Previsão expressa de ação anulatória, previsão expressa de ação anulatória, do cabimento da ação anulatória contra atos judiciais homologatórios de atos de disposição de direito. Homologação de acordo, não cabe rescisória. E o assunto estaria definitivamente resolvido. Haveria necessidade da propositura de uma ação anulatória, jamais de uma ação rescisória contra homologação de acordo. Muito bom. Talvez a melhor de todas as coisas, a disciplina do incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso, na verdade, é o xodó do projeto, é a coisa mais interessante de que se falou antes do texto surgir. Perfeito, eu acho que nós precisamos mesmo desse incidente. Maravilhoso. Algo discutível. Eu tenho bons olhos para isso, mas eu acho que esse assunto teria que ser discutido mais profundamente. A restrição do cabimento do agravo. Se o projeto passar só 3 situações: liminares, decisões em execução e algumas situações específicas, como, por exemplo, concessão ou não concessão de assistência judiciária. Qual é o problema? E eu consigo reconhecer qual é o problema? É que se não cabe agravo, nós veremos reflorescer o mandado de segurança. Há quem diga que não adianta fechar a porta do agravo, porque o mandado de segurança sempre vai abrir uma outra. Então, nós teríamos que discutir isso. O pré-questionamento considerado existente pela simples declaração do voto vencido, como eu havia referido. Competência em ação de separação, divórcio, se é que isso ainda existe. Não vamos entrar nisso, impossível resolver esse assunto. Foro do último domicílio do casal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, perfeito. Nós precisamos desesperadamente de uma disciplina sobre a desconsideração da personalidade jurídica. A admissão da prova emprestada, a distribuição diversa do ônus da prova, como acontece no Código do Consumidor, uma disciplina sobre a apreciação da inadmissibilidade da prova ilícita, a possibilidade do juiz determinar a emenda da petição inicial para consertar problema de legitimação. Eu errei a legitimação, o juiz permite o conserto por meio de simples petição, sem extinguir processo. Ótimo! Parece muito bom. Uma previsão mais extensa dos documentos eletrônicos. Estão aí cerca de 30 coisas boas desse projeto. O que vai desaparecer? Eu vou elencar aqui umas 20 coisas que vão desaparecer. Várias delas criticáveis. Procedimento sumário. Já não há procedimento sumário, procedimento ordinário. Não é? Um procedimento só, chamado comum, que começa com uma audiência. É diferente, então, do ordinário e tem algo do sumário, né? Porque começa com uma audiência de conciliação. Desaparece a exceção de incompetência. Concordo. Desaparece a impugnação ao valor da causa. Concordo. Desaparece a reconvenção. Tudo vai ficar por conta do pedido contraposto? Eu acho que vai gerar uma confusão tão grande. Eu acho que nós teremos pedidos contrapostos em todas as demandas, se isso vingar. A reconvenção ainda significa uma limitação, e uma limitação formal a um pedido particularizado, uma causa de pedir. Eu acho que não se deve, como em linha de princípio, abolir coisas que foram construídas há 2000 anos e que sobreviveram aos 2000 anos. A reconvenção tem aproximadamente 1700 anos. E nós vamos simplesmente jogar fora a reconvenção? Tenho seríssimas dúvidas sobre isso. Vai desaparecer a ação declaratória incidental? Aqui eu acho que já não tenho dúvida nenhuma. Eu ouvi uma manifestação de um professor e eu concordei inteiramente com ele. A declaração que o juiz fizer na sentença sobre a questão prejudicial, a decisão da questão prejudicial vai fazer coisa julgada. Não é? A existência ou inexistência do contrato, a validade ou invalidade do contrato, a nulidade ou validade do contrato. O pedido não é esse. O pedido é de condenação para pagar com base na cláusula X. Não é? Se tudo isso transitar em julgado, nós vamos ter um problema no seguinte sentido. O juiz vai declarar às vezes ele não vai declarar.
E um vai dizer que declarou, outro vai dizer que não declarou, e embargos declaratórios para cá, embargos declaratórios para lá, e o tribunal vai ter que dizer se transitou, se não transitou. Confusão pela frente e das grandes. Ação declaratória incidental não pode desaparecer. Desaparece o prazo em quádruplo para o Ministério Público contestar. Desaparece a locução jurisdição voluntária. Fica aqui a minha crítica anterior. Eu não sei se a gente deve abolir coisas que têm 2000 anos. Jurisdição voluntária todo mundo sabe que é, né? E todo mundo sabe que a jurisdição voluntária não é nem jurisdição e nem voluntária. Todo mundo sabe disso. Por que nós vamos eliminar a locução jurisdição voluntária e trocar por uma coisa nova? Procedimentos não contenciosos. Mas todo mundo sabe que jurisdição voluntária é procedimento não contencioso. Né? Mas estão eliminando a locução jurisdição voluntária. O próximo desaparecimento é tenebroso. E desse eu não falo agora, eu deixo para falar daqui a pouquinho. Desaparece o livro terceiro, processo cautelar. Não haverá mais um processo cautelar. Não haverá mais processo cautelar. Plim! Não há mais. Assim. O interessante é descobrir o que isso significa. Isso significa muita coisa. Eu falo daqui a pouquinho. Desaparece a locução antecipação da tutela, nós vamos continuar, como figura autônoma, a tutela antecipada, ela estará dentro de uma figura maior chamada tutela de evidência e tutela de urgência. Desaparece a locução procedimento ordinário. A possibilidade jurídica do pedido deixa de ser condição da ação e passa a ser uma causa de rejeição liminar da demanda pelo mérito. Eu acho que é aceitável, muita gente pensa desse jeito, eu acho que não cria problema. Desaparece a oposição, a nomeação à autoria, a locução denunciação da lide. Nós vamos ficar com um chamamento. Chamamento ao processo, que corresponde ao nosso chamamento ao processo, e um chamamento à garantia. Eu acho que é assim. Chamamento à garantia, que corresponde à nossa denunciação da lide. Oposição simplesmente desaparece. Tenho dúvida se ela deve desaparecer. Eu sei que ela tem pouca utilidade, mas quando acontece a situação eu não tenho a ferramenta. Não é melhor ter a ferramenta e não usar do que não ter mais a ferramenta? Não haverá mais oposição, não haverá mais nomeação à autoria, que é uma coisa realmente muito restrita. Em termos de intervenção de terceiros, nós continuamos com assistência simples e qualificada, e a figura do amicus curiae é trazida lá do campo do controle de constitucionalidade para dentro do Código de Processo Civil, o amicus curiae. Desaparecem, e disso eu falo daqui a pouquinho um pouco mais, os procedimentos do arresto, do sequestro, da caução, da busca e apreensão, do arrolamento, alimentos provisionais, atentado, tudo isso não haverá mais. Nada disso. Desaparecem vários procedimentos especiais. Anulação e substituição de título ao portador, ninguém vai sentir falta disso, porque já ninguém pratica, né? Não há mais títulos, né, ao portador. Mas desaparece o procedimento especial depósito. Desaparece a prestação de contas pelo devedor, já não haverá. Desaparece a anunciação de obra nova. Some a ação monitória. Nossa, mas a ação monitória não era a solução. Era a solução para a justiça brasileira em 95. É o que se dizia, a monitória é fantástica. Sabe por que trouxeram a monitória para o Brasil? Porque lá na Europa funciona com uma beleza. Na França, em 1977, foram ajuizadas 700 mil ações monitórias. E a estatística é fabulosa. Em mais de 90% das vezes, o devedor da monitória, francês, paga no prazo. É a solução para a justiça brasileira, a monitória. E trouxemos a monitória, que maravilha a monitória. E as estatísticas aqui são muito parecidas, até mais impressionantes. Em mais de 95% das vezes, o devedor do Brasil, ele não paga. Mas ele não perde o prazo, ele embarga. E aí nós caímos numa coisa muito parecida com o processo de rito ordinário, porque os nossos tribunais, na verdade, têm a impressão de estragar a monitória ao interpretar vários daqueles dispositivos de uma maneira inadequada, e a monitória não serviu para nada. Questão de cultura, gente. Questão de cultura. A cultura lá é uma. Lá o sujeito é culto, educado, civilizado, né? Tem responsabilidade e vergonha de dever. Aqui nada disso existe. Então, não funciona a ação monitória, e a monitória aqui vai embora. Reserva de domínio também desaparece. Também desaparece. Desaparece o agravo retido, a conversão de agravo de instrumento em agravo retido. Desaparecem os embargos infringentes.
Sob que argumento? Em 94 queriam eliminar os embargos infringentes, houve uma reunião da comissão lá na São Francisco, no nosso departamento de processo, e a professora Ada Pellegrini Novo levantou a mão. Gente, vocês têm estatística sobre o funcionamento dos embargos infringentes? Em quanto por cento das causas há embargos infringentes? E quando eles são interpostos, em quantos por cento das causas há provimento, negativo de provimento? Alguém sabe? Não. Então como é que vocês querem fazer desaparecer o Instituto se vocês não sabem nada sobre o funcionamento dele? E hoje, ao que parece, é mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei se existe uma estatística. Em 2002, na verdade, já se cortou os embargos infringentes para 1/4, né? Só matéria de mérito, só quando reforma a decisão de mérito. Quer dizer, se era uma pizza, ficamos só com um quadradinho da pizza. E agora esse quadradinho vai embora também. Tenho minhas dúvidas. Só refiro nesse instante, vou falar daqui a pouquinho. O efeito suspensivo da apelação, como regra, desaparece. E desaparece também o que parece um enorme retrocesso, embora eu tenha me posicionado quando eu interpretei esse dispositivo num sentido contrário a esse, mas por uma questão de terminologia, por uma questão redacional. Eu achava que o dispositivo dizia outra coisa, mas criou-se uma jurisprudência no sentido de que a multa decorre diretamente do trânsito em julgado ou da execuibilidade do acórdão. O sujeito já está devendo mais 10%. Lembram disso? Que a jurisprudência criou? Nós voltamos atrás porque haveria necessidade de intimação da parte para começar a fluir o prazo para fins da aplicação da multa dos 10%. Parece um retrocesso nesse sentido. Bom, mas agora chegamos nas piores propostas constantes do projeto. Eu não falei do que há de pior. O que há de pior vem agora. Preparem-se. Eu elenquei aqui umas 15 propostas que me parecem tenebrosas. Se nós vivemos num Estado de Direito, se nós vivemos num Estado democrático, se os direitos fundamentais valem, se as garantias constitucionais valem, eu acho que nós precisamos repensar muito todas essas coisas aqui. Poderes atribuídos ao juiz, né? Eu vou ler. Eu não vou dizer, eu vou ler. Porque alguém vai dizer, ele está interpretando o que ele está lendo, não é? E aí ele teatraliza e impressiona. Não, eu vou ler friamente o que está escrito no projeto. O poder atribuído ao juiz para, aspas, adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito. Artigo 107, inciso 5. Ouviram? Poder do juiz para adequar as fases e atos processuais às especificações do conflito. E se não bastasse, tem um segundo dispositivo mais longo que esse, para explicitar o que realmente significa. Aspas. Isso está no artigo 151, parágrafo 2º. Aspas. Quando o procedimento ou os atos a serem realizados se revelarem inadequados às peculiaridades da causa, deverá o juiz, ouvidas as partes e observados o contraditório e a ampla defesa, promover o necessário ajuste. Entenderam? A definição do procedimento não vai depender mais só daquilo que está previsto na lei. Vai depender da vontade do juiz. Ele vai poder mudar as fases e os atos do processo para adaptá-los às peculiaridades do caso concreto. Mas o princípio não é o devido processo legal? É o devido processo legal. É o processo que está previsto antes. É o justo, o adequado processo que está previsto por lei. É a lei que define o caminho pelo qual autor, juiz e réu caminham. Não apenas autor e réu. O juiz tem de se submeter ao exato caminho trilhado pela lei. Essa é a única maneira de conter o arbítrio. Essa é a única maneira de criar justiça na relação jurídica processual. A coisa não pode ficar na mão do juiz desse jeito. Isso aqui é aterrador. Lembram que eu disse no começo?
Querem transformar o processo civil num verdadeiro processo do trabalho. Qual é a principal marca do processo do trabalho? A imprevisibilidade, a falta de segurança jurídica. A gente sabe como é que começa, mas como ele se desenvolve, principalmente como ele acaba, a gente nunca sabe. Porque um juiz aplica a CLT, outro aplica a lei de execução fiscal, outro aplica o cumprimento de sentença, outro é o que dá mais ibope. É a quarta forma. É o que eu chamo de mix. Mix. Não é? Um pouquinho do Código de Processo, um pouquinho da CLT, um pouquinho da execução fiscal, né? Ao gosto do juiz, né? Ele vai temperando, né? Segundo o seu gosto, né? O segundo paladar, né? O bom gosto do juiz, ele vai temperando. E você nunca sabe como é que é. Isso se estende para o campo anterior, para o plano anterior, lá da fase cognitiva. Você não sabe a quantas testemunhas você tem direito. Porque o juiz de repente fala, não quero. Só tem 3, né? Mas tem juiz dizendo que não. Doutor, o que vale é a qualidade, não a quantidade. Estou absolutamente satisfeito com essa testemunha, ela é maravilhosa. Não vou ouvir uma segunda. Gente, o caminho tem que estar trilhado antes, tanto para o juiz como para as partes. Nós não podemos admitir que o juiz tenha o controle do procedimento. Seria como admitir que num jogo de futebol, envolvendo um time que joga muito, que faz muito gol, como o Santos do primeiro semestre, por exemplo, né? Que o juiz, olha, aqui o que vale é rapidez e efetividade. E o que o povo quer é futebol. Então aqui no meu jogo, hoje, essa história de mesma linha, não. Se tiver um pouquinho para frente, eu dou o gol. Não pode ser assim. Todo mundo tem que jogar segundo as regras determinadas antes. Isso dá segurança para todo mundo. E esse dispositivo coloca em xeque a previsibilidade e a segurança. Nós não podemos admitir isso. 2. A eliminação do processo cautelar e seus procedimentos. O que está por trás disso, gente? Não haverá mais um procedimento de arresto. Nenhuma disciplina sobre o arresto, nem sobre o sequestro, nem sobre a caução, nem sobre a busca e apreensão, nem sobre o arrolamento, nem sobre alimentos provisionais, nem sobre atentado. Não haverá. Não haverá. Então, o juiz vai conceder o arresto segundo que fundamento? A necessidade de prova literal da dívida, como exige o artigo 814, ou não? Não sei. Cada juiz vai dizer um sim, outro não. Precisa de título executivo extrajudicial ou não? Precisa de pelo menos um título executivo judicial, ainda que não com coisa julgada? Eu preciso de pelo menos uma sentença ou não? Sim ou não? E a busca e apreensão? Como é que ela vai ser praticada? Haverá necessidade de 2 oficiais de justiça ou não? Haverá necessidade de testemunhas, caso haja necessidade de um arrombamento para buscar e apreender uma criança? E a busca e apreensão de bens objeto de contrafação? O texto hoje diz que são necessários 2 peritos, eles têm que atestar a contrafação para que então se realize a busca e apreensão. Não há mais disciplina dessas coisas. Muição. Tem lá uma disciplina da exibição, mas o juiz vai poder dar liminar na exibição? Hoje não pode. Serão muitas, mas muitas as dúvidas. Como é que se vai praticar cada uma dessas cautelares? Sob que fundamentos? Eu não sei. E como serão efetivadas? Nós também não saberemos. Tudo ficará nas mãos do juiz. Ele terá poderes totais e completos sobre a concessão de medidas cautelares. É brincadeira. É brincadeira. Quando surgiu o Poder Geral de Cautela, nos anos 30, por causa da obra de Piero Calamandrei, ele trouxe o Poder Geral de Cautela, mas ele não propôs jamais a eliminação dos procedimentos cautelares que existiam então, que eram poucos. O arresto, sequestro, busca e apreensão eram poucos. Hoje nós temos mais do que isso. E ao lado deles, o Poder Geral de Cautela é um procedimento cautelar comum. A existência dos procedimentos específicos é limitação ao poder do juiz. É o caminho a ser trilhado para que o juiz possa conceder aquelas providências. É o legislador que tem que definir quando dá ou quando não dá. Quer dizer, a nossa vida patrimonial ou não patrimonial não pode ficar na dependência da boa vontade do juiz ou do que o juiz pense. Em relação ao Poder Geral de Cautela, é mais ou menos isso que acontece e não tem outro jeito, porque o legislador não é capaz de prever tudo. Mas aquilo que dá para prever e disciplinar tem que continuar previsto e disciplinado, não pode desaparecer.
Se desaparecer, é ao arbítrio, é autoritarismo, autoritarismo judicial. É poder demais na mão do juiz. Não basta. 3. Tutela antecipada. O juiz vai poder conceder medidas antecipatórias sem perículo in mora. O perículo in mora foi criado em 94, no inciso 1 do 273, como forma de limitar os poderes da magistratura de primeira instância. Também a prova inequívoca, limitação ao poder do juiz, e o perículo in mora, limitação ao poder do juiz. Será que nós devemos simplesmente eliminar isso? Há um dispositivo que é o 2853 que diz assim, o 285, inciso 3º, ele diz assim, que o juiz pode conceder a antecipação sem perículo in mora, se o autor apresentar ao juiz uma prova irrefutável e o réu não conseguir contrapor uma prova inequívoca. O que é prova irrefutável e prova inequívoca? Não existem, né? Nem prova inequívoca, nem prova irrefutável. Ela só é inequívoca ou irrefutável depois que transitou em julgado o acórdão, aí eu digo, essa prova era inequívoca, era irrefutável. Antes disso não existe prova inequívoca nem irrefutável. Qual a diferença entre elas? Não há nenhuma diferença entre elas. O que é prova inequívoca ou prova irrefutável? É uma prova de forte poder de convencimento do juiz. É isso. Normalmente a prova documental pré-constituída, como o mandado de segurança, o direito líquido e certo, é algo... É assim, não é? Isso é a prova inequívoca. Mas, quer dizer, se o juiz achar que a prova é muito boa e a do réu não é, ele antecipa a tutela em qualquer situação. Como ele faz na reintegração de posse, na manutenção de posse, na reintegração de posse. Ele vai poder antecipar os efeitos de quaisquer sentenças em quaisquer causas, sem a limitação do perículo in mora. É poder demais nas mãos da nossa magistratura de primeira instância. Cautelares de ofício. Hoje temos o 797, que diz somente em casos expressamente previstos em lei o juiz proverá cautelarmente sem oitiva das partes. É mais ou menos isso que está no 797. Não, agora vai ficar dito expressamente que o juiz pode, de ofício, se ele entender conveniente, dar medidas cautelares de ofício. Artigo 284. Próximo. A eliminação do efeito suspensivo da apelação como regra. Apelação haverá, mas ela não terá mais efeito suspensivo como regra. O que o juiz decidir estará decidido para fins de execução, execução provisória. O juiz julgou procedente, execução provisória. Uau! É poder demais na mão da magistratura de primeira instância. Numa das audiências, um desembargador, ao que parece de São Paulo, levantou e disse, gente, mas no Brasil... 40% das sentenças são reformadas. 40% das sentenças são reformadas. Como é que nós podemos eliminar pura e simplesmente o efeito suspensivo da apelação? Alguém diria, mas essa é uma tendência universal, na Europa já se tem praticado isso e tem realizado isso. Sim, mas na Europa... Na Europa, as 40% das sentenças não são reformadas. Então, se nós tivéssemos uma estatística, ao que parece não existe estatística nenhuma, né? No Brasil nós não somos muito afeitos à estatística, né? Não tem estatística. Né? Mas se nós tivéssemos estatística e chegássemos à conclusão que apenas 10% ou 15% das sentenças de primeiro grau, as decisões de primeiro grau são reformadas, só 10%, 15%, eu acho que aí então estaria justificada a eliminação do efeito suspensivo da apelação. Mas, no país onde 40% das sentenças são reformadas, nós não podemos eliminar o efeito suspensivo da apelação. Alguém diria, não, mas não são 40, são 30%. Eu tenho perguntado para algumas pessoas, eu tenho feito aqui as minhas estatísticas, né? As minhas pesquisas. Né? Eu pergunto para as pessoas, para juízes e desembargadores, qual a sua sensação? Quantos por cento das sentenças são reformadas? Eu tenho chegado a um outro número, são 30%. Bom, mas se são 30%, nós não podemos eliminar o efeito suspensivo da apelação ainda assim. Se são 30%, e o que parece são 30%. Não são 3%, nem 10%, nem 15%, são 30%. Não dá para eliminar o efeito suspensivo. O efeito suspensivo ele funciona mais ou menos como na economia funciona a questão dos juros. Se você colocar juros demais, você impede o desenvolvimento. Se puser de menos, você cria inflação. Tem que ser na medida certa, com a mão certa. Então, o que nós temos em relação a isso? Nós temos o artigo 520 do Código de Processo Civil, que traz 7 incisos com 7 hipóteses, onde a sentença é atacável por apelação sem efeito suspensivo. No meu Código de Processo Civil, eu tenho notas remissivas, muitas notas remissivas. Eu examinei a legislação extravagante inteira para confeccionar
2.500 notas remissivas que estão lá no meu código. Eu fui ao meu código, só lá eu tinha essa resposta. Tem 20 leis especiais que retiram o efeito suspensivo da apelação. E as mais importantes são essas, né? Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. Tem 20. Então nós temos aí umas 30 situações. Eu não sei exatamente qual é a mão certa, mas talvez nós pudéssemos ampliar um pouco o rol do 520, mas não simplesmente eliminar o efeito suspensivo da apelação. Porque, gente, em 30% das causas, quem tem razão é o réu, não é o autor. Então nós não podemos tirar o efeito suspensivo da apelação desse jeito. É o que me parece, é o que me parece. Olhando para tudo isso e mais. Multa cominatória sem limite de tempo e de valor. A multa cominatória vai... E se passar do valor da obrigação, é um absurdo a multa cominatória chegar no valor da obrigação, é um absurdo, porque os juízes, na verdade, praticam isso muito errado. Quando o juiz dá uma liminar que ele determina ao réu que faça ou deixe de fazer alguma coisa, ou que entregue uma coisa sob pena de sob cominação, as trentes, como é que o juiz deveria fazer sempre? Um prazo para o cumprimento voluntário. 5 dias para o cumprimento voluntário. Se não cumprir voluntariamente, multa por um prazo determinado de 30, 40 dias. Não fez? Agora sim eu autorizo o credor a fazer no lugar do devedor, o credor a fazer no lugar do devedor, um terceiro a fazer no lugar do devedor. Não é? Se tratar de coisa, agora então espeça-se o mandado de busca e apreensão ou de missão na posse, mas ficaria sempre limitado a um tempo. O que tem acontecido aí na prática? O sujeito não cumpre e o autor fica quietinho. Ele espera pelo menos 2 anos e meio para que o valor da multa já esteja no dobro do valor da obrigação. Aí ele quer executar 3 vezes o valor que ele pediu inicialmente. Que maravilha! Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o código acaba legitimando isso. E diz assim, se passou do valor da obrigação, o valor fica para o Estado. Uau! Quer dizer, o juiz vai ficar torcendo, né? Para o sujeito não pagar, porque aí de repente fica para o Estado. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. A eliminação do direito da parte a um certo número de testemunhas. Hoje nós temos 10 testemunhas, né? Não tem mais número previsto. Não tem. Não estou falando que está a coisa se aproximando do processo do trabalho. Doutor, o que vale aqui é qualidade, doutor, não é quantidade, não. Eu só vou ouvir 2. Porque eu gostei muito da senhora, viu, doutora? Porque senão eu ouvi uma só. Há uma previsão expressa de intervenção em atividade empresarial, artigo 502, parágrafo único. Está dito expressamente com todas as letras que o juiz pode determinar a intervenção em atividade empresarial. A multa aplicada em liminar é exigida imediatamente por execução provisória. Multa cominatória. Uau! Mas ele não vai fixar o prazo. Como é que a gente vai executar? Na hora que eu achar que está bom. Excelência, para, que agora eu vou executar. Não sei, loucura isso, loucura. O fato é que a multa aplicada em liminar é exigível imediatamente. Talvez o juiz diga, não, vamos esperar mais 6 meses, porque aí vai ter um valorzinho para o Estado e a gente executa tudo. Não sei. Talvez alguém pense isso, não sei. O juiz vai poder ameaçar a parte em determinadas circunstâncias com crime de desobediência, se não fizer crime de desobediência. Eu não lembro o número do dispositivo, o número do artigo. Eu procurei hoje, eu não achei. Falei, é tão grande o código, eu não domino o código ainda, eu ainda não domino o código. E não quero dominar, né? Eu não quero dominar. Multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição também deve ser, esse valor deve ser imediatamente depositado, artigo 66, parágrafo 2º. A multa aplicada em liminar ser exigível imediatamente é o 503, parágrafo 8º. Outra coisa interessante, lembram que agora nós teríamos um procedimento comum que se desenvolve sempre a partir de uma audiência de conciliação? Lembram disso? Se o réu não aparecer, não comparecimento do réu à audiência de conciliação, significa, sabe o quê? Prática de ato atentatório à dignidade da justiça, artigo 333, parágrafo 2º. Se não aparecer, vai ser penalizado. Todas essas coisas apontam, parece-me, inequivocamente para um processo profundamente autoritário, extremamente autoritário, nada democrático.
Nada democrático. Os juízes vão poder tudo. Tudo. Um juiz que pode dar liminar antecipatória em qualquer situação, que pode me dar a medida cautelar que ele quiser, sob o fundamento que ele quiser, a hora que ele quiser, para cumprir como ele quiser. Um juiz que pode alterar as fases e atos do processo para adaptá-los à peculiaridade do caso concreto. Um juiz que vai poder tudo em audiência. Ele vai dizer qual é o número de testemunhas, ele vai poder inverter a ordem. Ah, uma coisa que eu esqueci, não está escrito, mas lembrei. Advogado do Ministério Público não pode mais apartear depoimento. A testemunha está dando depoimento, nem pense em apartear, está expressamente proibido. Uau! Um juiz que dá a sentença e a sentença se cumpre imediatamente. O que falta para o juiz? O que falta dar para ele? Nossa, isso aqui é o sonho de qualquer juiz, nazista ou fascista. Não tem mais nada com que sonhar além disso. O que ele não pode? Ele pode tudo. E tem mais uma coisa perigosa. Perigosa. Há um capítulo inicial dizendo de todos os princípios constitucionais, princípios e garantias constitucionais. A minha primeira pergunta é, para quê? Se tudo isso já está escrito na Constituição. Para que reproduzir esses princípios todos abstratíssimos? Mas tem um artigo, que é o artigo 6º, que diz assim, ao aplicar a lei, o juiz deverá observar sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e todos aqueles que estão previstos no artigo 37 da nossa Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Lembra? Está tudo previsto. O juiz deverá observar sempre. Aqui uma observação de advogado. E é o que eu ouço por aí. As pessoas falam, não estou falando sozinho, eu não estou falando sozinho. Mas eu filtro as informações e aqui eu fico pensando o seguinte. Se os juízes já decidem como decidem, sem uma regra como essa, vocês já imaginaram como os juízes vão se sentir tentados a decidir o Código de Processo Civil, encorajando-os a aplicar e observar sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e todos aqueles do 37? É a porta aberta ao não cumprimento do que diz o Código Civil, do que diz a lei material. Uau! Pelo menos é perigoso. Poder demais, tentação demais na mão do Poder Judiciário. O que o juiz não vai poder? Tudo, ele vai poder tudo. E em várias passagens, nós vamos encontrar regras várias, são algumas. Eu vou citar apenas uma, para não me tornar tão cansativo aos senhores. Há uma previsão, várias previsões, essa especificamente diz assim, os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão especial ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem vinculados. Está no artigo 847, inciso 2. A ideia de vinculação, ela vem com grande força, para que os juízes se submetam aos tribunais, os tribunais de justiça se submetam ao STJ, os tribunais se submetendo às decisões de outros tribunais, no encadeamento lógico e restrito, no sentido de uniformizar as decisões. É estranho, né? Ao mesmo tempo que dá um poder excessivo ao juiz para decidir tudo, na hora da aplicação da lei material, ele precisa se submeter. Será que isso não é uma invasão de competência? Será que os juízes não têm que, nesse sentido, eles precisam ter liberdade para julgar? E que ninguém argumente com a súmula vinculante. Eu tenho uma visão muito clara, jurídica, da vida da súmula vinculante. A súmula vinculante, ela está plantada no contexto do controle de constitucionalidade. A súmula vinculante, a rigor, segundo o que está escrito na Constituição, o que está escrito na Constituição, não é o que o STJ, o que o Supremo faz, né? O Supremo passa por cima da Constituição. Mas segundo o que está escrito na Constituição, a súmula só pode ser emitida quando existem dúvidas enormes, discussões homéricas a respeito da constitucionalidade e inconstitucionalidade de determinados dispositivos. Então vem a súmula e resolve essa dúvida, realizando o controle de constitucionalidade. E controle de constitucionalidade é sempre vinculante. Se o Supremo declara inconstitucional ou constitucional, acabou a discussão. Agora, para aquilo que não é controle de constitucionalidade, a vinculação é tentar amarrar o juiz.
É impedir o desenvolvimento da jurisprudência, é invasão de poder, é dar ao Poder Judiciário uma função que não é sua, que é função legislativa. Na verdade, essa é a razão, né, porque o Supremo tem passado por cima da Constituição e emitido súmulas vinculantes. O argumento é esse, o Legislativo não faz, eu faço. Eu tenho poder, eu faço. E eles têm feito muito, né, súmulas vinculantes, que não tem nada de súmula. São atos legislativos. Não em cima de discussões e de controvérsias concretas sobre interpretação constitucional, nada disso. Porque eles acham que está faltando legislação, eles vêm e fazem legislação. Isso também é um absurdo. Então, olhando para esse projeto como um todo, eu fico muito preocupado. O que será da advocacia se passar um código como esse? O que será da advocacia? E mais, não é só... Puxa vida, o que será do devedor a partir de um código como esse? Porque o que parece que está por trás? Nós precisamos agilizar essa parte inicial, né? A fase inicial do processo, a fase cognitiva até a sentença, agilizar ao máximo. O que importa é a rapidez, o que importa é a agilidade, efetividade a qualquer custo. Qual é o custo? A previsibilidade e a segurança. Não precisa de previsibilidade, não precisa de segurança, coisa nenhuma, porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Nos regimes ditatoriais sempre é assim, é muito rápido. Mas muito rápido. Discutir que discutir nada. A decisão essa está feita. Né? Então, é uma agilização a um preço altíssimo, que é o da segurança jurídica, é o da previsibilidade. Na verdade, estão passando por cima aqui de inúmeros princípios constitucionais, de acesso à justiça devido ao processo legal, duplo grau de jurisdição. Tudo isso, quando se estabelece, eu não sei se eu referi isso, que a apelação continua existindo, não é? Eu posso apelar, sobrou apelação. Mas se você apelar e perder por 3-0, o dobro de honorários. Moral da história, não apele. A minha sentença é boa, tá entendendo? Não apele. Se apelar, vai pagar mais honorários. É mais ou menos o discurso na Justiça do Trabalho. Doutora, melhor fazer acordo, doutora. Se ela não quer fazer acordo, doutora, é bom fazer acordo com ela. A reclamante aqui, parece que a reclamante tem razão, hein, doutora? Vamos fazer acordo. A senhora sabe quem é que vai decidir esse negócio aqui? Sou eu. Não é melhor fazer acordo? Na verdade, parece que essa ideologia está por trás. Liminar antecipatória para todos os fins, cautelares para todos os fins, adaptação do procedimento, sentença que se executa imediatamente, multa para todo lado, honorários dobrados se eu apelo e perco. O que parece que está por trás? O autor tem razão. E pau no réu. Pau no réu. Como é na Justiça do Trabalho. Pau no réu. O juiz olha diferente. Advogado de banco, a senhora é advogada de banco? Não é assim? Não é mais ou menos assim? Vamos fazer acordo, doutora? Vamos fazer acordo ou não vamos? Gente, todo esse arsenal ficará à disposição dos nossos juízes civis. Ele pode tudo. Ele tudo pode. O autor tem razão. O réu não tem razão. Pau no réu. Na Justiça do Trabalho ainda há uma justificativa, né? O reclamante normalmente é pobre. E a reclamada normalmente é. Essa é uma falsa premissa, né? Não, as empresas sempre podem arcar com condenações. Né? Não tem dinheiro. Né? Aliás, pronto, penhor online. Está tudo penhorado, doutora. Tudo penhorado. Não é? Isso é justiça do trabalho. Ao que parece é nisso que querem transformar a nossa justiça civil. Numa verdadeira justiça do trabalho, o nosso processo civil num verdadeiro processo do trabalho. Eu fico muito feliz, e eu estou muito feliz, há 15 dias que eu estou muito feliz, porque eu me sentia uma voz clamando no deserto. Eu falava na Lapa, falei em Osasco, falei aqui, falei em Jundiaí, falei acolá, viajei, fiz uma palestra aqui, outra ali. Mas, de repente, a ordem se posicionou. A Ordem dos Advogados de São Paulo, que significa só a metade de todos os advogados do Brasil, são 300 mil advogados. A Ordem falou, nós somos contra o Código de Processo Civil. Isso haverá de ter força. E eu faço aqui um apelo aos nossos senadores atuais, que abram mão de apreciar esse projeto. Por quê?
porque ele já não tem mais legitimidade. O Senado é outro ano que vem. Eu não sei exatamente qual o número, mas 50% do Senado será diferente. Então, esses 50 antigos já não têm mais legitimidade para apreciar um código da importância de um código de processo civil, que é uma das leis mais importantes do nosso país, da qual dependem os nossos direitos, a realização, a luta, a defesa dos nossos direitos. Um código tão grande, que envolve milhares e milhares de dispositivos, são 960 artigos, eu não contei ainda. Mas deve ter 4 mil dispositivos, 5 mil, é muita coisa. Para ser aprovada assim, a toque de caixa. O projeto não tem 6 meses. E ele não foi debatido. Essas audiências públicas não significaram um debate efetivo de nada. Eles coletaram informações no Brasil inteiro, opiniões sobre todas as coisas. Aí se trancafiaram ali nas 4 paredes da comissão e ali eles decidiram o que ia para o projeto, o que não ia para o projeto, o que vai ser decidido, o que vai ser mudado ou não. Sei da existência aí de umas 300 emendas. E como é que elas vão ser resolvidas? Dentro ali, de 4 paredes, vão decidir ali o que fica, o que não fica. E tudo está pronto para ser aprovado em dezembro. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos falar. O meu apelo aos advogados é esse. Mande um e-mail por dia para cada senador. Vamos mostrar que nós estamos cientes do que está acontecendo e que eles devem se abster. Sabe, isso é minimamente democrático. Que eles não apreciem esse projeto, que fique para o ano que vem. Vamos ano que vem, vamos discutir tudo de novo. Vamos discutir para valer cada um desses aspectos. E na minha opinião, eu continuo pensando, uma coisa parece que não tem jeito. Eles eliminaram um código livre inteiro, o processo cautelar, eliminaram tudo. Tem que voltar o processo cautelar. Bom, se voltar o processo cautelar, nós não precisamos de um novo Código de Processo Civil, gente. Vamos pegar essas coisas boas todas, em relação às quais haja unanimidade da doutrina, dos advogados, dos operadores, procuradores, Ministério Público, magistratura, todo mundo. O que realmente é bom daqui? E vamos confeccionar um anteprojeto de lei, de reforma do CPC de 73, vamos melhorá-lo, ele pode ser melhorado e nós podemos avançar, porque não vai mudar nada enquanto essas circunstâncias de base administrativas e gestão não forem efetivamente enfrentadas. Era isso que eu tinha para dizer.